Fala pessoal, beleza demais? Estamos aqui em mais um episódio depois do culto. Como diz o Scheider, né? Estamos aqui nesse episódio, nessa aparência nova, nessa nova cara. Esse é o primeiro episódio, o último que nós gravamos foi o episódio 0. Estamos aqui no episódio de número 1. Nosso convidado daqui a pouquinho você já vai conhecer, mas antes disso, queria convidar você a curtir, compartilhar, ativar o sininho. E é isso mesmo. O Scheider que é o especialista nessa parte, e nesse episódio especificamente ele não vai estar por enquanto, mas daqui a pouco ele volta, que ele é cadeira cativa aqui com a gente. E a gente queria aqui já passar para o nosso convidado. Nosso convidado ele já esteve conosco no podcast Depois do Culto Tradicional, e agora está vindo também no podcast Depois do Culto Business, que é o Jô. E aí? Jonatas. Fala. Grande Jô. Bom Que demais? prazer, bom demais. Obrigado por mais uma vez. Eu tô achando que eu tô ficando meio sócio desse negócio. Depois nós vamos dar uma olhada nessa monetização, como é que tá aí. Pois é. Mas eu acho que esse boné atrapalha um pouco a monetização. Atrapalha, né? Atrapalha. Ele é meio disfarçado, você viu que só tem um galo ali. Só quem conhece bastante. Tem que olhar né? de perto. Se bem que é um chapéu grande, né? Haja, né? Haja pano pra fazer o boné pra mim. Especial. Mas o Jô é amigaço e está sempre conosco aqui. E o empreendedor daqueles, né? Não poderíamos ter escolhido um convidado melhor para contar histórias, para poder falar um pouco da trajetória. E eu queria até que colocasse aí a logo de uma das empresas do Jô, que é a... Como é que fala? Touros Implementos. É isso aí. E essa é uma das empresas do Jô. Conversando um pouquinho mais com ele aqui nos bastidores, ele me contou um pouco de outras questões empreendedoras dele. Eu vou deixar você contar um pouquinho, Jô, da sua trajetória até chegar nessa nova fase, né? Que é Legal. de ter empresas com mais volume de produção, de negócios, Sim. enfim. E a ideia desse podcast é a gente bater um papo, principalmente para que as pessoas que estão do outro lado, que às vezes têm uma certa mistificação com o empreendedorismo, como se fosse só para alguns escolhidos, e na verdade a gente vê que não é bem assim, e nesse episódio a gente vai conseguir mostrar um pouco mais disso, né? Como que foi a sua trajetória, Jô, para você chegar nesse patamar, ou nesse momento de vida de hoje? Ok. Então, Filemon, eu sempre tive muita dificuldade de conviver com, de estar fazendo coisas que eu não tinha muita alegria de estar executando, sabe? Uhum. E esse negócio sempre foi um combustível para que eu buscasse uma maneira de achar algo que tivesse comunicando mais comigo, que eu fizesse aquilo com mais alegria, né? Uhum. E eu fiz em 2004. 20 anos já, hein? Em 2004 eu comecei a trabalhar aqui no departamento de vendas da Minas Máquinas aqui, da Automóveis aqui na Raja Gabagna. Olha só, então aqui nós estamos na Raja Gabalho, o estúdio aqui é na Raja. E aqui na Minas Máquinas eu tive o primeiro contato assim com uma empresa de padrão internacional, né? E eu pude conviver com gente extraordinária, com clientes gigantes, né? Mercedes, a gente está falando de um nível de carro com um padrão altíssimo de cliente, né? Sim. E a convivência nesse primeiro momento na minha vida ali com essa turma foi importante para eu ter uma percepção de coisa boa, né? A importância de agregar valor a um produto, né? E a gente está falando de detalhes assim, como colocar um filme no volante para o mecânico sentar e conduzir o carro até um elevador, oficina, por exemplo, sim. né? Uma capa de banco, né? Para poder... inclusive, toda vez que eu vou num Lava Jato, eu fico pensando nisso. Cara, os caras podiam evoluir para isso. Sim. É uma área que tá vazia, assim como o seu Elias deu outro tipo de significado para barbearia, é uma área que está precisando de um dono, essa área de Lava Jato. Mas, enfim. E aí eu tive essa percepção comecei a ter essa percepção de como uma empresa que agrega valor possui uma carteira de clientes de alto padrão e que eles não se preocupam em quanto vão pagar.
Verdade. Eles não lembram de qual preço que eles vão pagar. Eles lembram que é o seguinte, que eles vão ali, o problema deles vão ser resolvido e eles E vão tá tudo sair dali certo. satisfeitos. Satisfeito. Então, óbvio que você tem um índice ali de não conformidade que quando você vai colocar dentro de uma tabela de controlar, você vai encontrar que uma margem pequena que, inclusive para o mercado de forma geral, é aceitável. Sim. Por mais que você busque o 100%, você sempre vai ter um percentual ali de não conformidade que qualquer Qualquer negócio negócio. você vai estar sujeito a isso. Então eu tive essa percepção nesse primeiro momento na Minas Máquinas. Depois eu tenho que cobrar esse Verdade. merchan Vou aí, né? cobrar, cobrar, vou cobrar, vou cobrar. E aí eu tive esse primeiro contato com esse alto nível, né, de Uhum. atendimento e tal. Depois da Minas Máquinas eu me movi. Aí eu fui fazer direito, cara. Um Você negócio fez que direito? Você fez eu direito? comecei, né? Começou. Eu fui até o 5º período, Ah, mas avançou era bem. Meio curso. e eu Você é fiz você é meio advogado. meio é o tal do meia boca. E aí eu tive uma outra percepção, que é leitura. É um Uhum. negócio que não adianta. Eu não sou um cara que tem disciplina com leitura. Uhum. E para o camarada que está nessa área, Tem que você ler. tem que ter isso Aham. como prazer, É. né? Porque senão você vai estar executando algo que você não tem Não prazer e gosto. o final de tudo isso a gente Você não já vai ser, sabe você não que vai ser bom naquilo. não. E o que na verdade está ligado a isso, cara? É o que hoje, por exemplo, nas rodas de conversa, eu sempre tenho tentado orientar, principalmente os mais novos, que as nossas decisões, elas primeiro têm que ser pautadas na vontade do Senhor, Sim, correto? E na vocação. sim. Eu não posso tomar decisão em função da remuneração. Porque quando eu tomo uma decisão em função de remuneração, eu passo a ser escravo, eu não sou filho. Uhum. Então eu vivo em busca de uma recompensa. Quem Uhum. vive em busca de algo, de trocar algo, faça um serviço e ganha uma recompensa, é o escravo. E com o filho de Deus, nós não podemos aceitar essa Uhum. vida. E aí você para nisso, né? Você para. Então, peraí. Aí quando você vai olhar para o mercado de trabalho, por isso que você encontra péssimos médicos, Uhum. péssimos advogados, péssimos atendentes. Por quê? São pessoas que escolheram áreas que não têm nada a ver com eles em função da remuneração Uhum. e não em função da vocação. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa de ter esse feeling é observar o que Deus está comunicando com a gente, Uhum. né? E Deus sempre está apontando o Sim. caminho para quem está ali com a Andando com ele, comunhão, né? intimidade. Deus sempre está apontando o caminho. E eu sempre busquei encontrar algo que comunicasse. E aí, quando eu cheguei no direito, eu falei, cara, Não eu é vou isso. ser, vou ser, eu vou ser um advogado lero-lero. E é Nossa. terrível Aham. quando você começa a fazer algo e você sabe que você não vai conseguir fazer E aquilo com você perfeição. insistiu bem, né? Porque você foi até o 5º período, não é? Insistir, é porque até então eu não tinha conhecido o tal do vadimeco. Nos primeiros períodos, Ah, tá. são períodos que você tem português instrumental, é legal, que você vai falar sobre oratória e Aham. tal, mas não tem muito a ver Com a com a parte técnica, execução mesmo. É quando entrou na parte técnica, eu já falei, cara, não tem né? nada a ver comigo, nada a Sim. ver. Eu já abri o bico de primeiro, falei, isso aqui, para eu entrar nesse caminho, eu vou precisar de aprofundar e E não é não um é isso tipo que. de coisa que eu tenho, meu coração tá ligado, sabe? Agora, eu me lembro eu não sabia dessa sua passagem por essa empresa, mas eu me lembro que até alguns anos atrás, quando eu conheci você, você trabalhava na Delp, né? Isso, E também tinha a banda, e ainda isso. tem a banda, né? É. E você já tinha uma postura empreendedora nessas duas frentes de trabalho, vamos chamar assim, né? Porque a banda, na verdade, não é bem um trabalho no sentido é, como a maioria das pessoas concebe, mas nessas frentes de atuação, você já se percebia um empreendedor nessa? Então, Como você vê isso? justamente essa chamazinha que ficava ali quando eu Aham, estava mexendo com algo que não comunicava comigo, aham, eu entendia que eu não sabia como que seria o futuro, mas eu sim, entendia que aquilo não era um negócio que eu tinha que fazer. Porém, em todas essas empresas que eu trabalhei, uma primeira coisa, eu nunca fui demitido assim, né? Você foi demitido aham, a não ser que houve um evento específico, né, de forma geral na empresa, aham, mas o Jonatas especificamente, ele nunca foi demitido aham. por ser um mau Mal funcionário, né? funcionário. E eu sempre senti prazer de, por mais que
por mais que eu estava ali como funcionário e fazendo algo que não comunicava muito comigo, o lance de estar com pessoas, eu sempre tive um amor de estar ali Com envolvido, eu sempre gente. me envolvi. Então, o que me ligava muito ao meu propósito era a parte das pessoas nas Uhum. empresas. Então, eu Sim. sempre tive um ótimo relacionamento com a turma, né? Aham. Então, assim, aí nessa trajetória, eu saí depois eu fui trabalhar num outro grupo. Tranquei o direito, fui Uhum. trabalhar num outro grupo que era da Bamarc, da Minas Máquinas, que era a CNH, que Hum. fabricava peças para e montava, né, uma montadora e fabricava também peças de máquinas pesadas. Uhum. Foi o primeiro contato meu com máquina pesada. Só que hoje, por exemplo, a gente trabalha especificamente com isso também, mas eu não vi esse mercado lá atrás, quando eu estava lá dentro da empresa, por Uhum. exemplo, não era um tipo de coisa que eu enxergava como algo. Oportunidade de negócio. Isso, eu não via. Uhum. E aí também tem a questão do tempo de Deus, Sim. né? Deus tem o time certo para quê? Uhum. Porque Deus não tem problema com estrutura, Deus tem problema com informação do coração do homem, né? Então, às vezes a gente retarda algumas coisas, porque você vai insistindo em coisas que você não entende por causa da imaturidade, então Sim. você precisa viver esse processo de crescimento, de maturidade, Uhum. para você começar a tomar algumas decisões, né? E enquanto isso, Deus não permite que você veja algo que já está pronto. Na minha Uhum. percepção é isso. E aí, assim, eu fiquei na CNH durante o tempo. Nesse período da CNH, eu fiz um curso de qualificação de inspeção de solda. Na Uhum. CNH, eu já saí da parte de vendas e de almoxarifado, já fui trabalhar na parte de produção na CNH. E Uhum. aí, nesse período, eu fiz um curso nesse curso voltado para a inspeção de solda que tinha a ver com a qualidade. Uhum. E aí eu fui entendendo. À noite eu fazia esse curso, durante o dia eu trabalhava e à noite eu Uhum. fazia esse curso. E, cara, Deus foi maravilhoso. Deus abriu a minha mente para essa área, ao ponto depois de 1 ano e meio, 2 anos que eu estava ministrando, que eu fiz o curso, depois eu continuei na escola ministrando o treinamento. Isso é bom com pessoas mesmo. Aí eu fui ministrar o treinamento, eu Uhum. recebi um convite da escola, não, Sim. trabalha aqui à noite para ministrar o treinamento, enfim. E aí, depois de 2 anos trabalhando lá, a gente abriu a própria escola de treinamento de inspetor de soldagem, Uhum. né? E aí, nesse momento, foi a primeira empresa Uhum. nossa mesmo, né? Eu tinha recém-casado, isso foi em 2009. E aí foi a primeira empresa que a gente abriu e Deus fez assim algo sobrenatural. Nós vivemos tempos assim maravilhosos. A gente atendia gente do país inteiro. Uhum. Inclusive, nós ganhamos um prêmio em São Paulo. Nós não fomos receber, mas nós ganhamos um prêmio. Nós ganhamos um prêmio em São Paulo da empresa que mais qualificou profissional Ó, no país. legal. E essa profissão é uma profissão que esses requisitos, nesse período desse tempo que eu estou te falando, 2009, só a Petrobras que exigia Uhum. essa qualificação, né, que uma espécie de inspetor de equipamento. Uhum. Ele verifica como que o processo de fabricação do equipamento para determinados tipos de serviço está sendo feito. Então, todo equipamento para essas áreas de Petrobras, por exemplo, tem uma norma que rege cada requisito, né? A fabricação dele, como que funciona a abertura de uma chapa para outra, quantos milímetros tem que ter, Nó, o bem posicionamento é detalhado. bem detalhado. Então, o inspetor de solda ele é responsável por verificar o que está sendo feito conforme o que está sendo pedido na norma. A norma. Então, assim, aí a gente evoluiu nessa parte do treinamento e durante um tempo nós ministramos esse treinamento para o Brasil inteiro. Agora, só para eu entender, e nisso você estava na CNH ainda. Aí quando eu abri a empresa, Você já já desligou da desligamos a CNH CNH e e ficou só no ficamos treinamento. só no treinamento. Só Ah, focado na área da da educação, né? educação. Em treinar pessoas para a área de qualidade na soldagem. E aí essas pessoas iam trabalhar na Petrobras ou em Às vezes Brasil todo, já trabalhando estavam trabalhando e e a queriam essa empresa qualificação, exigiam essa tinham qualificação. na época, inclusive, tinha uma demanda gigante, hoje ainda tem. Uhum. Tinha uma demanda gigante de pessoas qualificadas nessa área. O Gilberto, meu irmão, por exemplo, Uhum. eu Sim, fugiu. qualifiquei, treinei, qualifiquei, né? E hoje já tem 7 anos que ele trabalha na área. Obviamente, ele cresceu, evoluiu, qualificou em outros Outras segmentos, normas. em outros segmentos dentro da área de soldagem.
E a gente foi, eu também qualifiquei, o Zeca, que está aqui com a gente, também Uhum. qualificou, então a gente montou um time ali que trabalhava junto, todo mundo era qualificado e dava o Ministrava. treinamento, ministrava o treinamento para essa galera, assim, e foi um negócio muito legal. Inclusive, a Federação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, que tem sede no Rio de Janeiro, ela ministrava o treinamento dentro do nosso centro, né? Olha só. Dentro do nosso centro. E aí a gente também dava aula para eles também E em aula relação presencial. presencial, presencial. Entendi. Agora, e isso tudo provavelmente contribuiu para esse negócio ou para esses negócios que Com você toca certeza, hoje. com certeza. Porque hoje você trabalha Depois, nesse, em nesse ramo. 2013, 14, teve aquele problema com a Dilma. A Hum, Petrobras caiu, caiu, sim. né, o volume de serviço caiu, só que o nosso network com esse negócio de treinamento era gigante, né? Então a Aham. gente recebeu proposta de um monte de lugar. E a Delp foi uma das empresas que fizeram a proposta para a gente. Ah, Aí a gente sim. foi trabalhar na Delp, né? O Zeca não foi exatamente para a Delp, foi para um cliente da Delp, Aham. mas de qualquer forma a gente estava lá, o Gilberto eu puxei para lá também. E aí a gente começou a trabalhar na Delp, exercendo a atividade de inspetor de soldagem, né? Ah, No, sim. no controle de qualidade. Então a Uhum. gente acompanhava o processo inteiro de fabricação. A gente fala que a qualidade era responsável de P a P, do porteiro ao presidente, Uhum. né? Então é o antes, o durante e o depois. Desde o processo lá de venda até o processo final de entrega do cliente, a validação do equipamento, a qualidade está presente, né? E Na você acompanhava garantia isso. também, esse processo inteiro. Nesse primeiro momento, como inspetor de soldagem, eu só acompanhava o processo de fabricação Ah, tá. como inspetor de soldagem, que é exatamente a atividade prevista para essa função. Uhum. Depois eu recebi um convite para trabalhar como coordenador de qualidade. Que é mais amplo. Aí eu saí da execução como inspetor e fui fazer a gestão de pessoas, né? Que isso eram em torno de 180 inspetores mais ou menos no time. Uma Né? responsabilidade. Isso, e gente fabricando, e a empresa fabricando tudo quanto é tipo de equipamento, atendendo mineração, atendendo petróleo e gás, atendendo construção civil, enfim, Uhum. todas as áreas. Aí desde a parte de recebimento de matéria-prima até a parte de garantia, a gente atendia, o controle de qualidade é responsável por tudo, Sim. inclusive por auditoria. Né? Uhum. Fazer auditoria interna Em também. todas as áreas da empresa, a gente também acompanhava e apresentava dados. Né? Relatórios. Exatamente. E aí, depois de um tempo, você. Como é que culminou Cara, nessa empresa nova? é engraçado, que aí vem uma outra parte que Deus já vinha ministrando no nosso coração, aí ligada em relação ao ministério. Sim. E já há uns 3 a 4 anos antecedendo essa data que eu vou falar, que foi 2018, Deus vinha falando com a gente para a gente tomar uma decisão diferente, sair dos lugares que estavam limitando a gente. Só que quando a gente ouvia essa palavra, o nosso entendimento era para viver do ministério. Uhum. Cara, Deus tá chamando a gente para viver do ministério. Né? E aí a gente, em 2018, nós tomamos uma decisão, a banda inteira, todo mundo pediu conta. Uhum. Né? Eu já tinha 9 anos de Delp, 8 anos de Delp, fui lá pedir conta da empresa e enfiei a cara mesmo no ministério, o Ezequias, o Leandro, o Lucas, o William, e a gente foi viver exatamente no ministério. Em Mas 2019, só fazendo um corte aqui. No caso, a ideia que o que vocês entenderam é que vocês iriam viver de agenda, basicamente, isso aí, da de banda. agenda, das coisas Das que coisas a que se gente tinha em fosse estúdio, vender. né? Aham, Da sim. gravação das músicas para outras pessoas. Aham. Então a gente entendeu que Deus estava conduzindo a gente para viver daquilo Desses ali, né? projetos. Do que Deus estava fazendo. E aí, 2018, no final de 2018, eu pedi conta, né? Uhum. Assim, no melhor momento, não foi uma. A gente não escolheu o ministério porque não tinha mais nada para fazer. Uhum. Nós decidimos viver do ministério porque a gente entendeu que era um chamado de Deus para aquele momento. 2019 inteiro nós vivemos assim. Inteiro. Tem muitas outras coisas envolvidas atrás dessa Sim. história, eu estou Não dá resumindo tempo para de falar tudo. entender. Aí 2020 vem a pandemia. Cadê a agenda? Cadê? Não tem agenda, Não tem não um podia receber estúdio. cliente em No estúdio, estúdio. não podia ter relacionamento próximo e tal. E aí, nesse momento, que foi o momento
que Deus resolveu explicar para a gente o que era que estava acontecendo, porque a gente não estava entendendo também. Sim. E eu recebi convites novamente, a porta continuava aberta dos lugares que a gente saiu. Sim. As decisões que nós tomamos foram decisões que foram acordadas e não foram decisões que feriram nenhum princípio dentro das empresas que a gente trabalhava. Então, as portas continuaram abertas, né? Então, a gente recebeu vários convites para retornar. Só que, se você está sendo guiado pela voz do Senhor, você não pode sair tomando decisão nem por necessidade e nem pela condição que você tem de tomar a decisão. Eu até tenho usado uma frase recentemente, que é o seguinte: o dinheiro te dá o poder de tomar a decisão que Deus não está. Então, assim, o dinheiro ele te dá a condição de você optar em fazer alguma coisa que Deus não está naquilo, não te pediu aquilo. E é um cuidado que nós precisamos de tomar. E aí, a conta bancária é um lugar que você precisa de tomar cuidado. Ela não pode definir suas decisões. Então, se você tem 1.000 ou você tem 1 milhão, não muda nada. Se Deus é que está dando a direção. Mas, enfim, e aí, quando aconteceu essa questão da pandemia, a gente continuou esperando o Senhor. Cara, é o Senhor que vai dar o direcionamento desse negócio. E a gente ficou esperando o Senhor, e aí? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? E aqui eu preciso de fazer uma observação, porque eu vejo, principalmente no meio cristão, né, muita gente pontuando alguma coisa em relação ao Pablo Marçal, e ele tem lá suas ressalvas, enfim. E aí, nesse período, cara, eu comecei a esperar, ouvir Deus e tal. E aí eu conheci o Pablo Marçal no Instagram, tava rodando e tal. E uma das coisas que ele falou lá foi o marketing digital. Eu falei, não, que legal, deixa eu entender esse negócio aqui. Aí eu fui entender o que do marketing digital. A gente já tinha visto aquele negócio de infoproduto, não é um negócio que chamou muito meu coração. Mas quando eu entendi o tráfego pago, dentro dessa bolha toda, eu peguei o tráfego pago, tirei ele para mim e falei, cara, que negócio legal esse aqui. Aí eu comecei a estudar aquilo, isso na pandemia. Então eu criei uma disciplina. Cara, eu acordava às 4h59, que era o horário que ele tinha estipulado, de tomar banho gelado, de correr na avenida. Eu criei essa rotina, falei, vamos fazer isso aqui, vamos ver o que vai dar. E cara, foi excelente. É mesmo? Me tirou da zona de conforto, me fez se movimentar, eu me movimentei, né? Saí daquele lugar que eu estava muito esperando e Deus queria que eu me movesse. Cara, se move, né? E naquele momento eu senti que foi uma maneira que Deus usou assim para me tirar do lugar. E aí eu fui conhecer o lance do tráfego pago, que coisa fantástica, cara. Acho que assim, quem está ouvindo aí, se você não tiver estudado ainda sobre tráfego pago, estuda, mas estuda assim, com o coração aberto. Né? Cuidado com os picaretes. Exato. Em toda a área, né? Em toda a área. E aí, assim, ali dentro do tráfego pago, eu conheci o tal do dropshipping, aí eu comecei a testar o tráfego pago com o dropshipping, que foi vendendo capinha de iPhone. Eu fazia aquilo dentro de casa, sem sair de casa. A conexão toda do cliente, o fornecedor já entregava direto para o cliente. E aí, assim, eu fui tendo muito resultado legal, né, e aí eu fui aprendendo com aquilo. Fui aprendendo. Aí teve um dia que o Zeca estava trabalhando com o primo dele, ajudando o primo dele lá na contabilidade. Ele falou comigo, ô Jonathan, você tem condição de ir lá em Araxá para poder levar uma peça para um amigo nosso aqui? Então, eu estava em casa, eu falei, tem sim. Em plena pandemia, isso, Em né? plena pandemia. Aí eu peguei essa peça, fui lá, entreguei essa peça, voltei para trazer o comprovante para o cara falou, cara, eu gostei da maneira que você trabalha, então você não quer trabalhar comigo não? Eu falei, cara, eu não posso assumir nenhum compromisso agora, eu tô esperando ainda uma direção de Deus e tal. E ele falou, não precisa ser com compromisso não, eu vou te passar as demandas, pode resolver até de casa mesmo, eu preciso de resolver minha empresa, emitir nota fiscal, enfim. E aí eu falei, desse jeito eu faço. E eu comecei ali a mexer com isso, só que ele trabalhava nessa área da hidráulica, que é a área de máquinas pesadas. E enquanto eu estava resolvendo os problemas, eu estava vendo aquilo que ele fazia e tal. E algumas vezes ele me convidava para participar de alguma viagem que ele ia fazer algum serviço e eu ia com ele lá. O cara era um professor assim, de primeira. Então ele conhece demais e me ensinou muita coisa na parte de hidráulica e tal. E eu fui aprendendo aquilo e um dia ele falou um negócio interessante. Ele falou, Jonathan, faz o seguinte, cara, abre uma empresa para você. Eu falei, por que você está falando? Ele falou, cara, você é dono, não adianta, eu vou construir algo com você aqui que eu não vou conseguir sustentar. Você tem esse perfil de dono e tal, abre uma empresa e tal, enfim. Aí Deus
proporcionou essa possibilidade, nós abrimos a empresa, junto com o Lucas e posteriormente o Zeca também. Nós abrimos a empresa, começamos a construir essa jornada toda aí com o tráfego pago. A Tavânia fez a primeira logo, fez o primeiro Instagram, fez o primeiro Facebook, Tavânia, sua insistindo esposa. para a minha esposa, insistindo para eu rodar ali o tráfego pago nesse negócio. Quando a gente rodou, a gente teve um susto, porque era uma área que ninguém abordava o tráfego pago. Uma área que a maioria das pessoas que mexiam eram pessoas mais velhas. E Era aí, tudo no tete a tete, tudo com no base tete a na, com base tete, com base na conexões que já tinha, exatamente. telefone. E aí a gente rodou e assim, o número de lead que chegou, quem sabe, leads são pessoas que interessadas Interessadas. naquele produto que você está vendendo, foi enorme, né? E aí, nesse período, Deus começou a fazer a gente entender que não era para viver do ministério, mas para o ministério. Uhum. Então aí o jogo mudou, né? Ao invés da gente viver dependendo do que o ministério podia gerar de recurso para a gente passou a investir no ministério e fazer aquilo que Deus estava pedindo, está pedindo para a gente durante tanto na empresa quanto ministrando, cantando, né? Uhum. A música ela ali em cima do púlpito é o final de um processo, não é o início de um, né? Uhum. Então a gente entendeu isso e a gente tem caminhado com essa visão, Sobre essa visão. exatamente. Então, esse seu perfil empreendedor, ele está em todas essas frentes. Desde quando você era, desde 2004, quando você atuou começou a atuar dentro de uma grande empresa, até hoje, onde você é dono da sua própria empresa, e em todo esse percurso, você se vê como empreendedor em todo o tempo e em todas as frentes. Sim, sim. Isso é interessante porque eu também tenho uma vivência empreendedora, a gente contou um pouquinho disso no episódio anterior, mas eu sempre vivi isso de modo muito prático, de modo muito no dia a dia, essas coisas acontecendo, problemas sendo resolvidos, clientes sendo atendidos, demandas aparecendo enfim, sempre obviamente tanto com a direção de Deus quanto com as portas abertas, e a gente que é empreendedor cristão, é diferente, né? Porque você citou muito no seu testemunho inteiro a questão de Deus dirigindo todo o processo e de Deus abrindo portas inimagináveis, talvez, né? Só pegando um gancho nisso que você está falando, depois que a gente foi em 2022, Sim. 2023, né, Zeca? Da Dell, porque nós fabricamos aquela 2024. Em 2024 agora, nós fabricamos lá 20 toneladas para a Dell, porque era a empresa que a gente trabalhava e a gente saiu dela em 2018 Como que Deus como fornecedor agora. surpreende e os processos se cruzam de algum modo, né? Quando a gente está debaixo realmente dessa mão de Deus. Então a gente percebe em toda a sua trajetória, e esse é o diferencial do empreendedor cristão, que de fato é crente, né? Ele é dirigido por Deus e não pelas circunstâncias, ou sejam boas ou ruins. Sim. Sejam boas ou ruins. Mas é interessante é que eu também tive essa percepção de andar no sentido prático, tanto de andar com Deus quanto de empreender de um modo prático, mas em algum momento, eu até contei um pouco disso no episódio anterior, me encontrei com alguns conteúdos, e eu já, um pouco diferente, eu gosto de ler, leio bastante, eu comecei a perceber que existia conteúdo técnico mostrando quais são as características dos empreendedores. Porque assim, se a gente for olhar, todos nós temos 2 braços, 2 pernas, 24 horas, tudo assim, né? Bem no sentido de geral, né? Todos nós temos os mesmos, basicamente os mesmos recursos iniciais. Okay. E tem pessoas que empreendem, têm sucesso naquilo que empreende, independente em qual área, ou se é dentro de uma empresa, ou se é dentro da própria empresa, ou numa banda, ou enfim, no projeto que Deus colocou na mão daquela pessoa, e outras não. E eu comecei a ver, nesses materiais que eu comecei a aprender, a estudar, que existe um padrão de comportamento, de forma que a pessoa pensa. Sim. E existem, inclusive, estudos bem profundos em relação a isso, e o Sebrae tem muitos cursos bons que ajudam o empreendedor. E eu comecei a perceber a prática empreendedora, a vivência cristã e essa parte técnica, e consegui juntar isso no livro que eu lancei, que é a Fórmula do Empreendedor. Muito legal. Que aí fala de comportamentos práticos para empreender sem perder os princípios da fé. E é interessante que existem, de fato, fundamentos em comum
com grandes empreendedores. Então, por exemplo, no seu testemunho a gente percebe dedicação, a gente percebe comprometimento, a gente percebe questão de coragem para tomar alguns riscos e uma série de networking. Isso tudo são fundamentos de empreendedores de sucesso. E é um comportamento que vai além da questão de ter um CNPJ ou não. Sim, Questão concordo. é uma questão de postura. Uhum, Mesmo que você esteja empreendendo no CNPJ de outra pessoa. isso, Agora, você concorda concordo. com essa questão de se poder ter uma postura empreendedora, uma postura de dono dentro Uhum, de algum uhum, negócio? Como concordo. que é, por exemplo, dentro dos seus negócios? É diferente um profissional que trabalha para você com uma mentalidade empreendedora de alguém que não tem? Uhum, Esse cara tem condição de crescer ou não? Como que você vê isso? ótimo. Então, cara, a gente tem trabalhado uma cultura na nossa empresa que é o seguinte: existe a diferença de ocupação e produtividade. A ocupação ela está muito ligada à regra. E a produtividade ela está muito ligada à paixão que a pessoa tem para fazer aquilo que ela está executando. Uhum, A regra ela é boa porque ela coloca alguns limites, né? Mas a gente não pode engessar o time, porque também depende da empresa a maneira com que ela conduz o time que ela tem. A gente não pode engessar um time e querer que o time te entregue só à base de regra, uhum, correto? Porque o time só vai te entregar aquilo que você pediu. Quando você faz ele entender o porquê que ele está fazendo, em que ele está fazendo parte, né? uhum, Que aquilo vai muito além do só aquele momento dele pôr a mão, quando você consegue transmitir para o time o porquê que ele está envolvido naquilo, que ele está trabalhando com você e não para você, uhum. você muda essa maneira de comportamento e você pode ali conseguir dentro dessa turma pessoas que podem ser inclusive sócios, que é o que Uhum. aconteceu com a gente lá agora, recentemente em janeiro, a gente abriu uma sociedade com um rapaz que é o Pedro, que era um funcionário, assim, que era um colaborador, Sim. né, ele prestava serviço para a gente de uma atividade específica, Uhum. e aí com o tempo a gente foi trabalhando junto com ele, formando e alinhando o coração, hoje ele se tornou sócio de uma empresa que já tem 2 meses que está rodando e tem resultados, assim, maravilhosos, né, resultados maravilhosos. Então, assim, tem a ver com a maneira com que a empresa também se comporta. Uhum. Para você ter empreendedores ou entre empreendedores dentro do Sim. seu negócio, você precisa de ter um comportamento que promova isso, É. né? Então, depende muito da cultura da empresa assim, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas, com gestores e tal, a gente troca muita ideia sobre isso, sobre você conduzir um time a não estar ocupado, mas a ser produtivo, né? Uhum. Eu não tenho muita preocupação com ocupação, cara. Esse negócio do relógio de ponto, por exemplo, é um negócio que me incomoda quando você engessa demais. Tá bom, a gente sabe que tem os exageros, mas Sim. exagero você trata Pontualmente, pontualmente. né. Então, assim, você precisa de ter eu acho que esse feeling de ir formando o time, porque todo mundo quer um time pronto, É. né? E não Você quer, às vezes quer não quer e essa formar. área nossa, por exemplo, que a gente atua, você é soldador, caldeireiro, um torneiro, um operador de uma máquina X ou Y, assim, geralmente as empresas querem um cara pronto, né? E hoje, por exemplo, na usinagem a gente está formando 4 pessoas. E eu tenho um padrinho só um profissional, o restante está sendo Formado formado, né? O segundo que chegou lá agora, mas já tem muito tempo, inclusive a gente conhece que é o Alisson, já tem aham. muito tempo que não Que operava, não está operava. recomeçando. E assim, são pessoas que estão formando mão de obra, né? Formando pessoas que têm um coração ali alinhado, que tem a ver vocação para aquilo. Mas a nossa preocupação hoje, por exemplo, é produtividade, não ocupação. Agora, uma pessoa que está nos ouvindo e que às vezes fala assim: "Ah, eu não consigo empreender, acho que isso aqui é para outras pessoas, não é para mim. Eu não gosto, eu não quero ter uma empresa, eu quero continuar trabalhando, CLT". Você entende que essa pessoa que é CLT, com um comportamento empreendedor, ela tem mais chances de crescer numa empresa, de ter Claro, sucesso, claro, claro. vamos chamar assim, de vencer de algum modo? Claro, claro. Eu acho que é de bom grado eu acho que todas as pessoas buscarem melhorar a sua condição de vida, né? Sim, Acho que os filhos vão chegando, sim. você quer dar uma condição melhor para os filhos, você quer, né? Acho que todas as pessoas têm que buscar. Eu acho que mesmo uma pessoa que não tem esse desejo
de abrir um CNPJ, de encarar esses desafios, porque realmente é desafiador, E tem gente que né? não gosta disso, Ele né? não gosta, o cara Né? não, ele não quer aquilo, Né? não é? E aí é o seguinte, ele faz parte, e da mesma maneira, se ele Uhum. fosse dono, ou ali como um funcionário, como colaborador, ele faz parte de um processo de construção na sociedade de algum modo, De algum modo, sim. né? Porque assim, a gente, quando você pega ali alguém, o time, você vai pegar assim o organograma de uma empresa, Uhum. né? Cada um está exercendo atividades diferentes e conforme o tamanho do risco que cada um assume, ele recebe por aquilo que ele, as decisões que ele toma. Sim, Mas isso não faz com que uma pessoa seja maior do que a outra no sentido de importância, sim. né? Porque cada um tem a sua A devida sua importância. importância, né? Um cara que Uhum. está numa máquina tem a importância dele, então ele é fundamental naquilo que ele está fazendo. Então, Uhum. essa ideia assim, não, se hoje eu me tornar um dono de uma empresa, eu vou fazer algo extraordinário. Você vai assumir mais riscos e tomar decisões sozinhos, talvez, né? É. Se a pessoa for. E é interessante quando a pessoa trabalha como dono, ela não teria, ela já tem uma visão de que ela está trabalhando como se aquilo fosse dela, né? Então, Uhum. se amanhã ou depois ela tiver um negócio, ela já tem a mentalidade certa, ela já tem uma postura correta. Tanto é É. que isso, eu percebo na sua história, que o camarada que você começou a trabalhar com ele na parte hidráulica, ele já percebeu a sua postura de dono, Uhum. o que te abriu a oportunidade, ele já Sim. te guiou para você ter a sua própria Sim. empresa. Cara, E muita gente, a gente ouve esse mesmo tipo de relato, a gente ouve em muitas histórias. A pessoa, primeiro, ela teve a postura, ela teve uma mente aberta para aquilo, obviamente o desejo, a direção de Deus, e tudo culminou para que aquilo acontecesse. E quando eu falo às vezes, a pessoa vencer, eu olho muito pelo lado de realização pessoal e atrelado a chamado, no sentido de que eu estou fazendo tudo que eu poderia fazer com aquilo que eu tenho na minha mão? isso. Ou eu estou só passando, deixando a vida passar batido, que é o que você comentou, de ocupação versus produtividade. Uhum. Porque tem gente que simplesmente deixa a vida levar, né? É. O que não é a vida que a gente vê em homens e mulheres de Deus, Uhum. na palavra de Deus e ao nosso redor. É. E assim, cara, o que eu entendo que as pessoas precisam de se preocupar é que essa palavra sucesso, né? Essa palavra sucesso, quando você Uhum, vai olhar para o pragmatismo, né, da maneira pragmática de você viver isso, uhum, é resultado a qualquer custo e no menor tempo possível. uhum, Mas para o cristão não é bem isso, porque, por exemplo, quem estava olhando Cristo sendo crucificado naquele momento ali, para aham, todo mundo foi um fracasso, porque o uhum, resultado aparente foi a morte do lado de dois ladrões. uhum, Então, assim, o cristão, a plenitude o sucesso tem a ver com você cumprir plenamente algo, né? E não tem a ver, pode ser que haja um resultado que seja expressivo a nível estadual, a nível nacional, mas pode ser que não. A plenitude de uma vida de propósito, ela tem muito mais a ver com você cumprir exatamente aquilo que Deus quisesse que você cumprisse. Por exemplo, se a gente for pegar Estevão, né? uhum. Estevão foi ali a única, a única pregação, É, uma e baita uma pregação. baita pregação. Ele pregou e foi apedrejado. Ele cumpriu plenamente o seu propósito, porque depois daquela morte dele, foi que houve as perseguições, porque O a ordem evangelho foi. era: vocês ficam esperando em Jerusalém, depois vocês vão É, ir de divulgar o evangelho, é. fala da palavra. E aí, enquanto não houve essa perseguição aqui, a morte de Estevão, que foi. Ele cumpriu plenamente o Uhum. seu ministério, sua vida de propósito com Deus, quando ele prega ali e é apedrejado. E naquele É, momento é onde os discípulos começam a fugir, cada um vai para um lado e é. o evangelho começa a Sem ser falar de Jesus divulgado. também, né? Exatamente. Porque, mas perfeito, essa questão de sucesso nos dias de hoje, ela é distorcida porque Uhum, alguns cristãos eles olham isso só pelo lado humano, né, João? exato, E quando a gente pega isso pelo lado cristão, a gente pega balizas mais seguras. exato. É, Porque a nossa vida ela é muito breve, né? é breve. É muito breve. E o que a gente vai ser cobrado por Deus é com base naquilo que Ele já nos deu, com base nas Uhum, condições que Ele nos deu. E o que a gente sim, vê é que tem pessoas que se escondem, né? Ah, é, mas eu nasci assim.
Ah, mas a minha família é assado. Ah, mas eu não tenho dom para fazer aquilo ou aquilo outro. E acabam não se permitindo ou não encarando a responsabilidade de fazer algo. A Verdade. gente vê naquela parábola dos talentos, alguém que pegou aquele talento único dele e escondeu, né? Com É isso medo aí. do rigor do Senhor. E aquele que tinha 2 dobrou, aquele que tinha 5 também dobrou. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ser desses que escondem em alguma área, muito pelo contrário, que conseguem se doar e se permitir esse sucesso, mas um sucesso pleno. É isso aí. Eu falo muito dessa questão de sucesso, mas desse sucesso pleno, no Uhum. sentido tanto espiritual, tanto material também, É. mas sempre numa perspectiva cristã, sempre numa perspectiva onde o nome do Senhor é glorificado com tudo que fazemos, seja Uhum. ganhando dinheiro ou não, seja num empreendimento, porque tem empreendedores, e eu queria reforçar isso aqui, porque tem empreendedores, João, uma... Pegar um exemplo, aquela menina me veio aqui na mente, aquela irmã que é missionária, Eles amam? Elisama, uma Uhum. mega empreendedora cristã. Sim. Ela talvez nunca vai ficar rica com isso. Muito Uhum. pelo contrário, ela coloca talvez todos os recursos dela para isso. Mas é um ótimo exemplo de alguém que tem todas as características de um empreendedor, de uma Uhum. empreendedora, e tem uma vida com Deus maravilhosa e é uma missionária. Isso aí. Então existem empreendedores para dentro de empresa, para quem é aposentado, para quem é missionário, para quem tem um ministério como você, como eu também. Sim. E o que eu gosto e trouxe nesse meu livro é muito esse olhar mais completo sobre o empreendedorismo. Que às vezes a gente vê Pablo Marçal ou alguns outros empreendedores querendo mostrar só a parte financeira, Sim. de sucesso apenas humanamente falando, Com grandes resultados. com grandes resultados É. e alguns até picaretas, como a gente usou, Sim. que nem tem aqueles resultados e finge ter uma vida que de fato Mas não não. tem. É. Mas quando a gente vai para o empreendedorismo cristão, é uma arma maravilhosa, são conhecimentos maravilhosos que a gente pode adquirir Sem e dúvida. desenvolver para a glória de Deus, para a expansão do Uhum. reino de Deus, para que o propósito de Deus na terra se cumpra É. através desses servos que somos eu, você e quem está do outro lado da câmera, Sim. né? A minha preocupação maior é quando eu converso com pessoas e vejo pessoas insatisfeitas. Hum, Porque eu estou insatisfeito comigo, uhum, né, com a maneira, com a postura que eu tenho. Por exemplo, tem hora sim, que eu falei, cara, nossa, eu podia ter me empenhado mais nesse assunto aqui. Né? Isso acontece, ok. sim, Né? Mas existe uma insatisfação que ela não é bem-vinda. Qual é a insatisfação? A preocupação de gerar o resultado. uhum, Porque você vai ver na parábola do semeador, a primeira semente que ele planta dá ruim, depois dá é, ruim também. Na última semente que é, vai dar resultado. Então a gente não vive da proporção do nosso investimento. A gente vive da potencialidade que Deus dá da semente que Ele quer dar. uhum, Então, assim, senão vão ter pessoas que vai lutar, e ele está imaginando uma coisa. A expectativa, ele gera uma expectativa, uhum, que isso é terrível. A expectativa dele é de um resultado gigante, um resultado de expressão nacional, e Deus não quis aquilo para ele. uhum. Às vezes o que Deus quis, falou, cara, a plenitude do que Para eu quero você para é isso. você é isso aqui. E a gente Uhum, precisa de entender que a nossa satisfação ela só virá quando a gente entender que nós estamos executando aquilo que é pleno no Senhor. Então, por quê? A carne ela nunca vai se satisfazer. uhum, Então, toda vez que a gente ficar correndo atrás de coisas que a carne que está buscando, não é a voz do Senhor que está te pedindo, você nunca vai se sentir satisfeito. E uhum. aí é o seguinte, você gera um empreendedor frustrado, deprimido, o cara não Ansioso. ansioso, o cara não tem uma família estruturada, a Uhum, vida dele é totalmente desequilibrada, ele não tem tempo para nada. uhum, E isso é vida? É melhor o cara ser CLT pro resto da vida, trabalhar pros outros sim, pro resto da vida, do que tá trabalhando, tá empreendendo com a mentalidade errada, sim. né? Com essa mentalidade de satisfazer o que a carne dele quer, não o que Deus pediu, né? Então a satisfação do cristão, do empreendedor cristão, a satisfação está em fazer plenamente aquilo que Deus quer. Só. Só. O resultado disso vai depender do que Deus está planejando. É Deus que dá o resultado. Sim, mas é interessante, e tem uma frase de Agostinho que eu queria emendar aqui. Põe aí o Gabriel na tela,
que é bem interessante, que complementa isso que você fala. Que é assim, ó, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Se a gente tem esse cuidado de trabalhar esses dois lados, porque a gente vê que tem gente que ora muito, como se tudo dependesse de Deus, mas não gosta de trabalhar Omisso. e não faz o que tem que fazer. Deus às Ok. vezes coloca no coração dela fazer algo Não executa. e ela não executa. E também tem outra pessoa, que é o que acabou de falar, que a gente acabou de falar, que é a pessoa que ora muito pouco, não busca a direção de Deus, não busca aquilo que Deus quer para ela. Ou até busca, encontra, mas depois se perde nesse caminho. E trabalha como se tudo dependesse somente dela. Então, se a gente tem um lado ou outro, vai dar problema. Vai dar E o problema. mérito disso depois vai para o esforço dela, né? Sim, É se porque der qual certo. é o problema? O problema é quando você tá vivendo ali com a expectativa do esforço que você está fazendo, né, do empenho que você tem, o mérito é seu, não é de Deus. Uhum, Deus não tem a ver com aquilo. Você fez o que você quis fazer, Deus não te pediu. E às uhum, vezes acontece das pessoas porém, aí já não são os insatisfeitos, são pessoas uhum. que alcançaram resultados, que deu certo, ele fez tudo certo, mas Deus não pediu aquilo para ele. E normalmente essa pessoa vai esfriar na fé, ou até pior do que isso, se apostatar. E assim, o que no final para um cristão, cara, no final, né, o que eu penso? No final, o cristão precisa de conhecer Deus em tudo. O que a gente precisa? A gente precisa de conhecer Deus. A gente precisa de amar a Deus ao ponto de todos os medos irem embora. Não é um medo. O que Uhum, acontece com o Jó? Jó tinha um monte de coisa. é, Aí ele levantava antes do sol nascer para oferecer sacrifício para os filhos. uhum, Se pecassem, Deus perdoar os aham, meninos. E aí ele perde os filhos. Ele perde os bens. Depois ele fala assim: tudo que eu temia me sobreveio. é, Porque a gente pode orar, e isso é engraçado, você pode ter uma vida de oração, uma vida de disciplina, você pode ser íntegro, mas você pode não conhecer Deus, porque depois ele fala assim: antes antes de eu te conhecer, conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te te veem. veio. Olha o caminho que Deus levou Jó para ele perder o medo e ele conhecê-lo mais. Então, assim, Uhum, a gente precisa de entender como que nós estamos vivendo. Nós precisamos de amar o Senhor ao ponto de a gente ficar na cruz assim como João fez, uhum, de você não ter medo do dano. Então, o empreendedor que está com o coração em Deus e ouvindo o que Deus quer, ele anda sem medo, no sentido seguinte, ele tá fazendo ali, mas ele não tem medo de qual o resultado que vai dar. Não, o Senhor está comigo. Se isso aqui tiver dano, o Senhor preparou o dano para mim, porque o dano também faz parte do processo. Mas se uhum. for para poder trazer alegria, não que no dano não tem alegria, porque tem uma Sim, alegria que você pode acessar no dano ali também, sim. que poucos Mas é acessam, outra né? história. É, mas, e pode ser que o resultado seja diferente, É. mas João ficou, cara. Todos os outros foram embora. E como que João é conhecido? Seguia Discípulo, Jesus discípulo amado, né? se amado, se sentia amado, É. e entendia o que era o amor ali, se relacionava com. Então, essa disciplina nossa espiritual, ela não pode fazer com que a gente seja somente disciplinado espiritualmente. Ore, né? Como Uhum, se tudo dependesse de Deus. Mas conheça Deus. uhum. Né? Não seja um disciplinado. Só no formalismo do É, orar. e porque é o seguinte, senão você vai. Aí a gente vai entrar numa outra questão que é a relação de interesse. Porque como Uhum, eu oro para quê? E para quem? uhum, Porque se eu oro buscando receber algo, a minha relação com Deus é só por interesse. uhum, Vou dar um exemplo que você é casado com uma dona de casa, não é o caso dela trabalhar fora, vou usar uhum, esse exemplo. Não sei se a Sara trabalha fora ou não, mas aham, vou dar esse exemplo. Ela vai lá, ela faz comida para você, ela lava roupa, ela arruma a casa, e a partir de hoje ela fala assim: não, eu não vou lavar roupa, não vou arrumar a casa, não vai ter nada. A Sara é suficiente para o Filemon? Se Deus falasse aqui hoje pra gente assim, não vai ter porta aberta, eu não vou envolver em negócio, a pessoa de Deus, ela é suficiente pra gente? Então, uhum, no final, para o cristão, não tem como fugir disso. uhum. Né? Você está empreendendo, você está trabalhando com negócio, mas em todo tempo você cuida de gente. Né? Em todo tempo você está relacionando com famílias que estão ali no seu negócio. Sim. E Deus, você precisa estar ouvindo a voz de Deus para você ser o alimento. Servir pessoas. Servir pessoas. Você precisa de ouvir o Senhor, de conhecer o Senhor. E o Senhor, ele tem que ser suficiente para nós. Assim, não pelo que ele faz, mas exatamente por quem ele é, pelo Pai que ele é. Nós vamos te conhecer o Senhor. Aí, o que pode acontecer depois disso, tá tudo bem. Se vai ser
vai ser sucesso, vai ser pro estadual, não vai ser uma pessoa, não vai, o CLT, cara, não tá muito relacionado. Então, quem nós somos é o que importa, né? A maneira com que a gente se comporta e aquilo que a gente faz em relação ao que Deus está falando. E esse amadurecimento espiritual é fundamental, porque a chance de desequilíbrio em todas essas partes é muito grande. Sem dúvida. E a gente está aqui falando para várias pessoas que estão vendo aqui uma bagagem sendo dita a elas, histórias de vida, de que para que eu e você possamos falar do que estamos falando, feridas foram feitas em nós, para que nós possamos falar disso. E às vezes a pessoa está ali do outro lado, cheia de questionamentos, e, nossa, mas eu vejo que isso tem que melhorar. Eu acho que a pessoa não precisa se culpar em relação a isso, mas perceber que Deus está falando e Ele está trabalhando nos nossos corações e nos nossos comportamentos para que a gente seja mais pleno nele, para que a gente seja mais pleno em executar aquilo que Ele tem para nós. Isso é sucesso. E isso é a vitória que Deus tem para todos plenamente, nós. Todos nós. Ô, Jô, o papo tá bom, viu? Bom demais, né? Meu Deus do céu. Ô, Shaide, você não tá aqui, mas você tá aqui, né? Foi... Gostou aí? Foi legal? Foi legal? Você acha que o pessoal vai né? Joinha, né? Ô, gente, ô, Jô, obrigado. Obrigado a você. Nós vamos ter que ter uma parte 2, com certeza. Tamo junto. Inclusive, eu não esqueci daquele dia que ele falou que vai tocar uma música pra nós, aí, umas músicas novas lá tá lançando. Não saiu ainda não. Só não? Tá quase. Tá pronto, mas nós não lançamos. Estamos preparando um negócio legal aí que a galera vai gostar. Pois é. E me fala aí quando tiver no jeito para poder servir no outro podcast, para poder trazer para nós aqui. Obrigado. E valeu. Obrigado demais. Valeu. Oi, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço para todos vocês. Siga a gente, curta, compartilhe. E aquela coisa toda que todo mundo já sabe, mas a gente tem que falar porque se você não curtir, isso não é distribuído, se você não compartilhar também não. E a gente conta com vocês, a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, para de fato servir vocês. E como a gente sempre diz, gente, abraço e te vejo depois do culto. Um abraço. Valeu.